dieta balanceada. Como a gente ouve falar sobre isso, né? Mas na prática, como é que isso funciona? Hoje, nós estamos aqui no restaurante do Chef Edson e nós vamos, na prática, servir um prato para mostrar um pouquinho como é que a gente faz esse balanceamento. Porque nutricionistas até sabem, né? Tem que saber. A população em geral, que são leigos principalmente, não tem obrigação de ter na cabeça, né? Ou andar com uma tabelinha embaixo do braço para saber que tamanho é a porção de carne que eu posso comer, que outros alimentos têm que estar no prato para configurar que essa refeição seja realmente balanceada, né? Então, de dois alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, que não faltam nunca na maioria das famílias brasileiras, são o arroz e o feijão. São duas fontes muito nutritivas, mas em especial de carboidrato. Tem gente que acha que tem que cortar o carboidrato, o pessoal que está preocupado com peso, né, fica pensando assim, não vou comer arroz. Eu ouço muito nessa prática de anos de nutricionista, cortei os carboidratos, cortei o arroz, cortei a massa, cortei o pão. Nós não podemos cortar porque a metade da nossa dieta ou da alimentação que a gente tem no dia a dia, a metade tem que vir de fontes de carboidratos, porque são a energia que a gente precisa para viver, para respirar, para pensar, para todas as atividades que nós fazemos, voluntária ou involuntariamente. Mesmo em repouso, nós estamos gastando energia. O nosso cérebro gasta uma grande quantidade de glicose para funcionar. E a glicose vem de onde? Dos carboidratos. Então, nós não podemos cortar os carboidratos, nós precisamos sim controlar a quantidade. 50% a 60% das nossas refeições tem que ser de carboidrato. Então, vamos ver na prática como é que a gente vai montar o nosso prato. Uma dica importante, principalmente para quem está preocupado com peso, que não quer, ou que quer emagrecer, ou que não quer engordar. Começa sempre pelas saladas. Verduras e legumes têm um alto teor de vitaminas, de minerais, fibras, que dão bastante saciedade e que à medida que a gente vai comendo devagarinho, a gente vai tendo aquela sensação de que já está sendo alimentado. O cérebro leva até 20 minutos para receber a informação de que está recebendo alimentos, tá? Então, uma dica é comer um primeiro prato só com saladas. Mas quem não tem esse tempo, quem não tem esse hábito, eu vou dar uma outra dica bem legal. Aqui está o nosso prato, eu vou começar pela salada então. Peguei para preparações bem simples, que é para dar um exemplo, nada sofisticado, é aquilo que todo mundo tem no seu dia a dia em casa, tá? Então, alface é uma salada costumeiramente mais aceita, que a maioria das pessoas costuma comer. Então, nós podemos colocar uma quantidade, umas 3 folhinhas de alface é suficiente. O tomate é outro vegetal que a maioria das pessoas gosta, aceita bem, inclusive as crianças que têm bastante resistência com os vegetais, né? O brócolis também. Esses vegetais todos que eu coloquei até agora são vegetais do grupo 1, do vegetais tipo A, que não tem quase nada de calorias. Pode comer a quantidade que quiser. E aqui eu botei um pouquinho de vagem também, certo? Não precisa botar toda, mas aqui tem uns 4 pegadores mais ou menos. Se você observar, presta atenção, dá para ver aqui, mais ou menos a metade do prato, se a gente traçar uma linha imaginária, a gente vai ver que a metade do prato é composta de vegetais. E aqui a gente tem um valor muito pequeno em calorias, de 30, 40 calorias no máximo nós temos nesse prato, tá? A outra metade nós vamos dividir em 3 grupos muito importantes de alimentos. Primeiro, as proteínas, que são os nutrientes responsáveis pela construção celular, pela regeneração de todos os tecidos do nosso organismo. Então, a proteína em que alimentos nós temos bastante proteína, um alto teor de proteína? Nos alimentos de origem animal. As carnes, o leite e os seus derivados e os ovos. São os 3 alimentos de origem animal, né? Então, nós vamos colocar carne, que é uma coisa que a maioria das pessoas come, né? Como é um pedacinho pequeno aqui, eu vou botar 2 pedacinhos, certo? E nós ocupamos, então, aqui 1/3 desta metade. Aqui nós temos em torno de 120 gramas de carne, que dá
o que nós precisamos, que a maioria das pessoas precisa ingerir de proteína numa refeição, que seria o almoço, tá? Nós temos o arroz. Este arroz aqui é um arroz parboilizado. O melhor arroz para a saúde é o arroz integral. Mas muita gente ainda tem um pouco de resistência, não gosta muito. Então, eu vou colocar 2 colheres de servir, que é essa colher maior, e o feijão, que é o pretinho básico do brasileiro, ninguém abre mão do feijão, né? É um alimento muito saudável, muito rico em ferro. Todos nós devemos comer feijão, desde pequenos até a última fase da vida, tá? Como essa concha aqui é pequena, então nós vamos colocar 2 conchas bem cheias. E aqui nós temos um prato suficiente na quantidade e na qualidade. Nós temos um prato balanceado. Aqui nós temos uma refeição balanceada, que oferece vitaminas, minerais, fibras, água, carboidrato, proteína e ainda temos a proteína vegetal do arroz e o feijão. Os 2 juntos têm uma combinação perfeita que quase valem por um pedaço de carne. Então, a gente também pode, quando não tem carne, a carne está muito cara, né? Às vezes não dá para comprar, então aumenta um pouquinho do arroz, aumenta um pouquinho do feijão. Que substituições a gente pode fazer nesse prato? No lugar do arroz a gente pode usar macarrão, batata, polenta, mandioca ou aipim, né? E no lugar do feijão a gente pode usar lentilha. As carnes a gente pode usar todo tipo de carne, peixe, frango. E os vegetais a gente varia sempre o máximo que pode, cada dia usando vegetais diferentes, com um prato bem colorido. Aí nós temos uma refeição balanceada, nutritiva e saborosa. É isso por hoje e até a próxima semana. Uma boa tarde a você.